Fala pessoal, vamos lá de novo. Técnica Go, a apresentação aqui é para a gente pegar um foco em como a gente vai fazer a gestão de equipes em Go, ou seja, como é que a gente vai lidar com a equipe no Go e como usar a planilha de acompanhamento de status diário, tá? Eu vou passar um pouquinho a respeito do Go só para a gente dar uma incrementada, repassada, tá? E lembrando, por que a gente precisa do Go de uma gestão de tarefas? É porque a gente tem muita dificuldade, não conseguimos atingir os objetivos, a gente não tem uma coordenação fácil do que está acontecendo, o que precisa ser feito antes e assim por diante. Então a gente precisa de uma técnica para aumentar a nossa produtividade mesmo, para conseguir foco e conseguir atingir as nossas metas, tá? Por que temos isso? Porque é necessário muito mais energia para tirar alguma coisa do zero, da velocidade zero, ou seja, fazer algo que está parado, se movimentar, é muito mais difícil do que manter a coisa se movimentando. É aquele paralelo do carro, tá bom? Quem empurrou um carro aí, eu acho que todos vocês já tiveram essa maravilhosa oportunidade de empurrar um carro. Para começar a fazer ele andar é muito difícil, mas depois que ele começou a andar, que tá todo mundo empurrando junto, ele anda mais com menos esforço nosso. Então o objetivo é isso, é manter o carro andando sempre, tá bom? Algumas coisas que eu vi que estavam faltando pra gente entender. O Go é um ciclo diário, gente. Ele acontece todo dia. Todo dia a gente reinicia o ciclo, entendeu? Então ele vai organizar as tarefas em lista e a gente vai tentar progredir o máximo de cada tarefa por dia. E isso vai ser deixar a tarefa em Go. Então para isso a gente tem que categorizar de maneira bem simples as tarefas. E isso é importante lembrar. A gente tem o urgente, que é o que a gente faz para que a coisa aconteça. A gente tem o importante, que é o que a gente faz para que a coisa aconteça melhor. E a gente tem a rotina, que é aquilo que nunca acaba, ela sempre sai de um status de feito para um status de a fazer. O urgente, então, e o importante, eles vão para o feito, eles terminam. E a rotina, ela vai reacontecer sempre, tá bom? Urgente, não fez, a empresa parou. Importante, não fez, a empresa não para, porém, se você fizer o importante, amanhã vai ser melhor. Então, cada tarefa tem o tipo, que é o que a gente estava falando até agora, e o status. Ela está em Go ou não está em Go. Vamos falar do Trello aqui. Eu criei esse Trello aqui, deixa eu voltar só para a tela. Eu criei esse Trello aqui como exemplo, tá? Então, gente, eu voltei mudando um pouquinho a abordagem. Deixei o rotina aqui no primeiro lugar, à esquerda. Rotina Go, urgente, Go, importante, Go e feito. Por quê? Porque a rotina sempre vai estar indo de esquerda para direita aqui, né? Então, ali meus e-mails, foi pro Go. Vi as campanhas digitais, foi pro Go. Então ele vai ficar sempre indo da esquerda para direita. Já o urgente e o importante, eles podem estar navegando entre esquerda e direita, porém eles também podem estar indo pro feito. Então, por isso eu deixei eles aqui. Então, o que a gente tem que fazer é rotina, urgente e importante, tá bom? Uma coisa, só uma dica aqui, vocês forem aqui, tá vendo que tem um computadorzinho aqui, ó, 3 de 100, 2 de 100 e tal. Se vocês forem aqui em mostrar menus, Power Up no Trello, vocês conseguem achar um Power Up que é como se fosse um adicional aí, um add, que chama, você pode pesquisar aqui, limites da lista. Só pode escolher um Power Up por quadro, então escolham esse. Aí vocês vão ir aqui em definir limite da lista e vão pôr um número. Eu coloco 100, que é um jeito fácil de entender. Então ele vai contar quantos cards a gente tem dentro dessa coluna, dessa lista, entendeu? Então fica muito mais fácil de preencher a planilha lá que a gente tá tendo que fazer, tá bom? Então vamos voltar ao PowerPoint aqui. Falamos do Trello. Por fim, uma breve revisão a respeito de importante e urgente. Importante é aquilo que vai ajudar amanhã a ser melhor. Então isso é fácil, né? Desenvolver uma planilha, desenvolver o processo. Urgente é aquilo que a gente precisa fazer para que a coisa continue andando. Então, diversos tipos de departamentos têm focos diferentes. Então, existem departamentos em que tem um foco no importante, existem departamentos que têm foco no urgente, existem departamentos que têm foco em rotina, tá? Lembrando do conceito do Go, a gente fala a respeito do foco para resolver as coisas, que é
o foco no problema. Não importa qual o tamanho do problema que você tem fora do que você está tratando. Eu sei que é difícil, mas eu acho que é até um jeito da gente conseguir esquecer um pouco dos nossos problemas. Então, você tem um grande problema pessoal que está acontecendo, neste exato momento você não consegue melhorar em nada, então foque nesse outro problema que você está tendo aqui, nessa outra tarefa que você está tendo, e você vai ver que, primeiro, não importa quantos problemas você tem nesse momento, o único jeito de resolver é focar, então pegar um deles, focar e resolver. E se você ficar pensando no problema, realmente não muda em nada se você não fizer nada por ele. Então essa o que a gente tem que lembrar aqui. Voltando para o nosso objetivo principal do negócio os assuntos, as tarefas, elas têm que ser movimentadas nem que seja 1% por dia. Então a gente tem que tirá-las da inércia, tá bom? Então, voltando para essa situação, lembrem-se que tirar o carro do zero é muito mais difícil, da velocidade zero, começar a empurrar ele é muito mais difícil do que manter ele andando. Então é esse o objetivo, tá bom? Lembra, colocar os assuntos em Go, às vezes é simplesmente mandar um e-mail, às vezes é simplesmente fazer uma ligação para pegar um update, às vezes é simplesmente lembrar do assunto, tá? É olhar para ele e falar, realmente, hoje eu não tenho nada a fazer, porém, naquele dia eu terei, daqui a 2 dias, e já colocar na sua agenda. Isso é deixar em Go, entendeu? E aquele lance da verdade, os problemas não vão acabar, a gente vai ter problema para sempre, e a gente tem que aprender a lidar melhor com eles para que o negócio ande melhor e a gente seja mais feliz e mais produtivo. Aqui um conceito bem interessante que eu estou colocando, gente, o conceito da equipe Go, tá? A gente tem 3 figuras aí na equipe. O Go Player, que é o cara, o artilheirão lá, é o cara que joga a bola fazendo um paralelo ao futebol, é o artilheiro. Então ele que faz o gol, ele que executa realmente as tarefas. Todos são Go Players, tá bom? É importante lembrar. Naquele quadro pessoal seu, você é um Go Player. Então as tarefas que estão ali são os gols que você tem que marcar. Nós temos o Go Coach. O Go Coach vai ser o seu mentor aí, no sentido de ele vai te ajudar. Ele não é necessariamente seu chefe, em geral não é, mas é uma pessoa que vai se especializar muito mais do que os players na estratégia Go. Então ele vai ajudar a equipe a se organizar para fazer o gol. Ele é o técnico da história, tá? E por fim a gente tem o Go Manager, que normalmente são os cargos de decisão, os diretores e tal, que vão analisar os resultados apresentados pelos Go Coaches e pelas equipes deles, os Go Teams, e ele vai entender o que ele vai instruir para que os coaches, junto com os players, trabalhem melhor, entendeu? Então é de cima para baixo do Go Manager em diante, aí ao Go Coach em direção ao Go Player, que a gente vai ter a metodologia. Como é que a gente vai dar o Go na equipe, entendeu? Para nossa equipe aqui eu tenho algumas coisas a frisar. Eu peguei um pessoal, estou treinando mais forte, o Go Coach, alguns Go Coaches. Eu vou colocar o Henrique trabalhando com a Leila e com o Lucas. O Henrique vai ser o coach da Leila e do Lucas, porque ele está sabendo fielmente aqui tudo. A Valéria não está em home office, ela vai fazer Go Coach com o Thiago e vai ser a Go Coach do Thiago e da Renata. Assim ela consegue fazer a ponte comigo aqui, que a gente está no escritório, e ela vai ser a que vai ajudar a organizar as tarefas, entendeu, gente? Então é muito importante utilizar os Go Coaches a seu favor. A Dariane, eu vou formá-la como Go Coach, a ideia é formar como Go Coach para os representantes, entendeu? Por enquanto eu tá no player, mas ela precisa também falar bastante Go Coach, que ela vai lidar com a equipe do comercial, tá bom? Go Manager, no caso, sou eu e o Avi, mais especificamente eu, porque eu vou estar lidando com os coaches aqui diariamente, e a ideia é fisicamente, principalmente quando a gente voltar desse lance da quarentena todo. Então o manager sou eu, e eu fico à disposição também de todo mundo para caso a gente precise resolver algo, tá bom? Legal. Criamos o status diário do Go. O que é isso? Eles foram criados para que a gente consiga estabelecer se o dia foi produtivo ou não. Dado que a gente tem um ciclo diário, a gente precisa dar qualidade para esse dia, entendeu? Então a gente tem o Go Target, ou seja, você estará em Go Target quando 50% ou mais das suas tarefas em rotina e urgente estão em Go no final do dia, tá bom? A gente está em Go Top quando todos os assuntos urgentes
e importante, urgente e rotina foram feitos. Isso é o goal top, ou seja, é o top que a gente poderia chegar enquanto as coisas que precisam ser feitas no diário. E estamos em goal up quando 50% ou mais do importante está em goal. O goal up ele pode concatenar aí com o goal top e com o goal target, tá, gente? Inclusive com o goal late, que é o nosso target ruim aí. Então é importante lembrar isso. E vamos aqui pro goal top. Então o goal top é quando o goal up target é quando a gente consegue fazer tudo que a gente tinha fazendo no dia, atingir nossa meta, que é 50% ou mais da nossa rotina e do nosso urgente, além de 50% ou mais do importante. E o goal up top, que é a meta mais desejável de todos e todas, é quando a gente faz tudo do rotina e do urgente e ainda por cima a gente melhora o nosso dia de amanhã fazendo 50% ou mais do nosso importante. Tá bom? O objetivo de tudo é estar em goal up top? É normal goal up top? Não é normal, tá bom? Mas é importante a gente tentar. A gente também tem os status negativos diários, que são os goal late. Goal late, que é quando você faz menos, ou seja, você não bate o goal target, você faz 50% ou menos do urgente e do rotina. E a gente tem o goal up late, que é um dia diferente também, onde a gente conseguiu fazer 50% ou mais do importante, simbolizado aí pelo up, porém a gente não atingiu o rotina e o urgente para chegar em goal target, então a gente ficou goal up late. Tem algumas coisas a se frisar aqui e o seu goal coach vai te ajudar a entender isso, mas existem pessoas que ficam muito em goal late, que é o meu caso. Como eu tenho muita coisa a resolver e muita coisa a melhorar, ou seja, muito importante, muito urgente, muito rotina, em geral eu tenho um grande assunto que é tratado no dia, e esse assunto às vezes toma todo o meu tempo, me deixando muito em goal late. Eu tenho que entender isso sozinho, porque eu sou manager, ou seja, eu não tenho, ninguém vai me ajudar nesse caso. Mas se você é player e você está ficando muito em goal late, ou seja, que está acontecendo diariamente isso, muitas vezes, o seu goal coach tem que te ajudar a entender o que está acontecendo. Então, às vezes, você tem muita coisa para resolver, você está sobrecarregado, ou você está dando muito foco para coisas diferentes, ou um assunto seu acaba se tornando muito pesado. A gente tem esse caso, por exemplo, bastante em mim e na Valéria. A Valéria normalmente toma um dia inteiro dela em um só assunto, porque os assuntos são muito pesados. Então, uma embalagem, alguma coisa assim, ela vai ficar em goal late porque ela não vai conseguir fazer as outras coisas dela, entendeu? Então é importante o coach dela, ou o manager dela, entender isso bem e ajudar ela nessa tarefa. Primeiro, entender se o goal late vai acontecer mesmo. Se estiver acontecendo rotineiramente, mudar um pouquinho a quantidade de tarefas, ou o que quer que seja. Assim como cargos gerenciais devem ter mais goal late no sentido de tem que trabalhar mais no importante, entendeu? Então, quem está trabalhando mais nessa decisão tem como objetivo melhorar os processos da empresa. Então, essas pessoas poderão estar lá bem em goal late. Eu admito que, para mim, é uma vitória estar em goal target. E a gente tem que começar a falar fluentemente disso, tá bom? Bom, o poder do hábito, que é parte da técnica, ele tem que ser criado com períodos de recompensa. A gente tem que lembrar que a disciplina é um dos maiores objetivos, ou seja, entrar lá, fazer um ciclo e tal. E a gente tem que ter objetivos claros para conseguir fazer que toda essa situação vire um hábito. Eu ficaria muito feliz se todos tivessem no celular o Forest, inclusive habilitado, desativar a mensagem no celular, porque daí a gente consegue focar, para fazer aqueles focos de 30 minutos que eu havia falado. Inclusive tem lá os focos de total e tal. Eu acho que isso daqui a gente já falou bastante. Vamos falar a respeito dos KPIs. Então, todo mundo lembra que KPIs são as metas que a gente tem que bater, né? Não são os nossos indicadores. Então, para melhorar o processo, é necessário ter algumas ferramentas. Voltando. Então, gente, a gente tem os KPIs aqui, que tem o objetivo de melhorar o processo enquanto medida.
Então a gente tem que entender se o processo está acontecendo, e para isso a gente criou os KPIs. Eles vão ser apresentados pelos Go Coaches. Eles vão falar exatamente como utilizar e o que fazer, e vão ser acompanhados por eles, tá? A planilha Go Plan, que é uma planilha que cada um de vocês já tem o seu nome lá e que eu vou apresentar aqui, ela tem que ser preenchida no final do dia ou no começo, antes de você começar a passar de novo os assuntos para o status inicial diário. E então a planilha vai gerar KPIs para que o Go Coach pegue alguns números e entenda o que está acontecendo, como que a gente está acontecendo, o que está fazendo. Então, dentro dos KPIs a gente pode fazer vários, então a gente pode criar vários, mas um exemplo aqui é você estar mais de 80% produtivo no seu dia, entendeu? Ou 50%, eu acho que 50% já é algo interessante. Ou seja, estar em Goal Target ou Goal Top, pelo menos, em 50% do dia. Isso é um KPI, o Go Coach vai te apresentar e a gente vai fazer diariamente isso. Aqui está o Goal Plan. Eu vou abrir ela aqui, deixa eu ver se a minha está aqui. Legal, aqui está a minha. Desatualizada que eu estava formatando, mas só para vocês darem uma entendida. Então o que a gente tem que fazer nessa planilha aqui é preencher o que é urgente, ou seja, o total de tarefas urgentes que a gente tem e quantas estão em Go hoje, ou estiveram. O importante total e quantas a gente passou para Go. Rotina total e quantas a gente passou para Go. Foi por isso até que eu falei a respeito dessa no Trello, do Power Up,